Bom, ontem quando eu gravei o vídeo não tinha acontecido ainda a notícia mais importante do dia. Por isso eu lhe peço desculpas, mas eu vou comentar a notícia mais importante de ontem. De ontem no meio da tarde. Foi quando a juíza Gabriela Hart, a substituta de Sérgio Moro, na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, condenou Lula a 12 anos e 11 meses de cadeia por ter pegado propina do Chaim, através do Bunlai, da OAS e principalmente da Odebrecht. Essa condenação não inova muito, mas é a segunda condenação. Ainda não dá para pedir música no Fantástico Precisa 3, né? Mas a segunda condenação, ela reforça muito a impressão de que as pessoas que dizem que Lula sofre uma perseguição, que até chegam ao extremo de lançar a candidatura dele ao Prêmio Nobel da Paz, essas pessoas são desequilibradas por uma paixão exagerada, por um fervor religioso, por um líder político. Não há base nenhuma na realidade. A realidade é que o Lula roubou, foi condenado por ser ladrão e foi condenado no crime do apartamento na segunda instância. Quando é condenado na segunda instância, é extinta a questão da presunção de inocência, porque é factual. A condenação colegiada, a primeira condenação de mais de um juiz, ela encerra o fato. Ele permanece com os direitos ao recurso, mas direitos apenas jurídicos, não factuais. Então não tenho medo nenhum de dizer aqui que ele foi condenado porque ele é ladrão, criminoso e lavador de dinheiro. A confirmação da juíza serve, no entanto, para tirar de vez a ideia de que o responsável pela condenação do Lula era o Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. Isso nunca foi verdade, eu sempre neguei aqui, porque o Sérgio Moro teve a sua sentença confirmada pelos 3 juízes da turma lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, depois também por unanimidade pela turma de 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, embora por votação apertada de 6-5. Essa tentativa de transformar o Sérgio Moro numa espécie de carrasco único do Lula cai completamente por terra quando a substituta dele, Gabriela Hart, que não vai ser a sucessora definitiva dele na vara, mas completamente coberta pela lei, o condenou novamente. Ou seja, se Lula não quisesse ser condenado, se não quisesse ter sido privado de liberdade, ele tinha simplesmente que ter evitado cometer o crime. Cometeu o crime. Graças a Deus o Brasil é uma democracia, é um Estado de Direito, e ele foi condenado por isso, apesar de toda a sua popularidade, de ser chefe de um grande partido, das pesquisas o darem como presidente da República mais popular da história. Nada disso adianta. Essa história de que é perseguido político é uma lenda nem urbana, uma lenda ideológica. A doutora Gabriela não quis nem saber de discutir o que a defesa do Lula vive tentando tergiversar, a questão da propriedade do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, lá na Serra da Cantareira. Na verdade, ela mesma disse que não interessa se o dono é realmente o tal do Fernando Bittar, filho de Jacob Bittar, grande amigo do Lula, dos tempos do sindicalismo, mas o fato de que quem usava o sítio era o Lula e que as empreiteiras Chaim, OAS e Odebrecht pagaram as reformas do sítio em atendimento a ordens de Marisa Letícia, mulher do Lula, e para atender aos desejos do ex-presidente. Então ela dispensou isso e concentrou na propina recebida em troca de benefício prestado a essas empreiteiras. Bom, nós já vivemos uma situação excepcional
desde que o Lula foi preso, porque nunca tinha sido um líder político de tão importância preso. Antes ainda, quando o Marcelo Odebrecht foi preso. Agora, temos o fato de que nesta condenação específica, a doutora Gabriela também condenou o pai do Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, filho de Norberto Odebrecht, que era um empreiteiro, que gostava de fazer cursos sobre ética na empresa e etc. Essa nova condenação do Lula complica muito, né, as intenções de seus amiguinhos, principalmente no Supremo Tribunal Federal, de soltá-lo ou de mandá-lo para casa, né? Não vai ser tão fácil, inclusive porque cada vez mais se enraiza o fato de que ele é um delinquente e, como tal, deve ser tratado. O que pode complicar a vida dele é que o superintendente da Polícia Federal, lá de Curitiba, já disse que ele tem que ir para um presídio, e é verdade. A Polícia Federal não é o lugar adequado para manter preso 2 vezes condenado. O superintendente está certo. A outra coisa é que enfraquece demais o PT politicamente e a esquerda. A esquerda se enfraquece porque quer. Porque a esquerda se concentra no culto ao Lula em vez de encontrar líderes alternativos, até porque não tem. A esquerda e o PT e o Lula sofreram uma grande surra nas eleições municipais e nas eleições para a presidência. Agora está difícil disputar poder, né? Acabaram de perder um aliado na presidência do Senado também, né? Bom, eu também gostaria de comentar com vocês o assunto da Vale. Pelo seguinte, nós falamos aqui da inconsistência desse pacto que o Toffoli propõe. Pois o Dias Toffoli, presidente do Supremo, recebeu Alexandre D'Ambrosio, diretor jurídico da Vale, que é mais ou menos como se ele recebesse o advogado de Fernandinho Beiramar. A Vale é responsável por 2 incidentes, não acidentes, 2 desastres ambientais. Há 3 anos, Mariana, agora Brumadinho. No caso de Brumadinho, é um crime contra a humanidade. Agora, é simbólico o fato de que no dia que o Toffoli recebeu o diretor superintendente da Vale, diretor jurídico da Vale, 450 vítimas se reuniram com executivos da mineradora e foi briga, porque a mineradora não quis reconhecer a sua responsabilidade óbvia no fato e não atendeu às reivindicações mínimas desses moradores. Então é isso. O Toffoli é uma pessoa que tem lado, e o lado dele é sempre o patrão. O ricaço nunca é o pobre, além de ser o lado dele o pessoal do PT, a quem ele serviu, né? Olha, ontem a Vale se cobriu de opróbrio, porque aqueles bagrinhos que a justiça prende para dar satisfação à opinião pública sem pegar os tubarões, já contaram que mandaram e-mails falando do problema da barragem que terminou estourando e não foi tomada providência. O energúmeno do presidente da Vale, o tal de Fábio Schwartzman, disse que a Sirene tinha sido engolfada pela lama, o que já era um absurdo. Agora o absurdo é maior. Encontraram 2 sirenes intactas. Ele, além de tudo, é um mentiroso. Por que esse cara não foi demitido ainda? Que é um cara mais ineficiente, que produziu uma maldade, um crime, que até agora já descobriram 150 cadáveres, e que completamente desmoraliza, né, a imagem da empresa. Pelo amor de Deus, eu sou a favor do que escreveu o meu amigo Aloysio Azevedo no seu blog, dizendo que é o seguinte: isso aí é para prender os maiorais, e a empresa tem que tomar as providências dela. Por falar em lado, o Marco Aurélio Mello, que é outro ministro do Supremo, esse tem o lado que todos conhecem, é o lado dos advogados granfinos, dos bandidos, inclusive os bandidos de colarinho branco, dos partidos políticos e da burocracia, e ele acaba de se pronunciar contra as medidas de Moro, que foi ao Congresso defendê-las.
Ele disse que essas medidas não diminuirão os índices de criminalidade. Diminuir talvez, na opinião dele, que é um soltador de bandidos, né, ao lado do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski e de outros lá, talvez seja se soltar todos os bandidos, não ter mais prisão no Brasil. Porque, na verdade, a lei, simplesmente, a lei não reduz índice de criminalidade. É como você propôs o seguinte, vamos tirar um balde d'água para secar o oceano. Agora, precisa ter a lei. E outra coisa, a população apoiou a Operação Lava Jato e as outras operações. O pacote do Moro, dito pacote do Moro, é uma reunião daquelas 10 medidas contra a corrupção com promessas de campanha do Bolsonaro, que ganhou a eleição. Alguém precisa avisar ao seu Marco Aurélio que ele não teve voto nem em reunião de condomínio, nem para síndico ele serve, até porque mora em casa, né? O Marco Aurélio tinha que calar a boca, porque esse projeto não foi concluído, não foi assinado pelo Bolsonaro, não passou ainda pelo Congresso, então não foi para o Supremo. Quando for para o Supremo, eu arguiria a completa parcialidade dele, porque ele já deu opinião previamente, e uma opinião estúpida, imbecil, idiota. Pois bem, ele não pode também falar pelo Supremo, ele é um em 11, tem 11 ministros lá, e é um ministro que se orgulha de ser o espírito de porco, o voto independente, que não acompanha a maioria, o voto rebelde. Então, como é que ele pode ficar falando em nome de outros 10 colegas, alguns dos quais, inclusive, não o suportam e sempre votarão contra uma opinião dele? Lamentável essa interferência do Dr. Marco Aurélio, mas não pense que é por ideologia, não pense que é por opiniões, convicções de jurista, não. É para satisfazer o ego e encher o bolso dos amiguinhos, advogados ricos de Brasília que frequentam o Supremo e os converscotes dos quais ele participa. Não tenha ilusões a respeito daqueles morcegões lá do Supremo, tá? Bom, antes de terminar, eu queria só dar um toque para o pessoal que tem... Olha, vocês têm toda a liberdade de me criticarem, eu não sou dono da verdade, o que eu falo aqui é uma opinião. Agora, o ministro Vélez Rodrigues generalizou quando disse que todo brasileiro é canibal. Eu, pelo menos, nunca comi carne humana. Ô ladrão, nunca roubei nada, então a carapuça não serve para mim e para todas as pessoas da minha família, das minhas relações, pessoas com quem eu convivo. A generalização negada pela assessoria, muito incompetente dele, é óbvia. É como se eu dissesse, por exemplo, que todo colombiano é traficante de droga, porque o Pablo Escobar era colombiano e era chefão do tráfico. Não é verdade. A Colômbia, por exemplo, é a pátria dos maiores escritores de todos os tempos do romance, que é o Gabriel Garcia Marques. Agora, eu não sou ladrão, não. Se vocês se contentam de ser definidos como ladrão, aí você tem toda a liberdade de definir isso. Bom, muito obrigado pela sua audiência. Direto ao assunto. Em té. E só a verdade nos salvará.